A defesa de Jair Bolsonaro deve fazer um novo pedido ao STF para ter acesso à investigação que apura uma tentativa de golpe de Estado na eleição de 2022. Ontem, por orientação dos advogados, o ex-presidente permaneceu em silêncio ao ser chamado pela Polícia Federal em Brasília. Outros 15 investigados tomaram a mesma decisão de Jair Bolsonaro e 7 aceitaram ser interrogados pela PF. Entre eles, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, e o ex-assessor Felipe Martins, que está preso. Se não me engano, João Pedro Melo, os 3, estiveram na cadeia em algum momento. O Felipe está agora, Anderson Torres passou meses preso e também o Valdemar Costa Neto, coisa de 2 dias, depois da última operação, operação nas últimas semanas. Bom dia para você, JP. É isso, pessoal. Bom dia para vocês, bom dia para todo mundo que está nos acompanhando. Ontem a gente teve o dia D, que a gente estava chamando aqui na Polícia Federal de Brasília, porque foram pelo menos 23 depoimentos ocorrendo ao mesmo tempo, todas às 2h30 da tarde. Claro, algumas pessoas, como vocês falaram, preferiram ficar em silêncio, como Jair Bolsonaro, mas destaco aqui que, segundo a Polícia Federal, todas as perguntas foram feitas e o ex-presidente teve que verbalizar. Não vou responder esse questionamento, não vou falar a respeito disso, então tudo isso foi verbalizado. Ele ouviu as perguntas, obviamente, mas preferiu ficar em silêncio mais uma vez diante dos investigadores da Polícia Federal que estão apurando esse suposto golpe de Estado, suposta tentativa de golpe de Estado. Bolsonaro foi o que falou mais rápido, viu? Ficou ali pelo menos meia hora na sede da Polícia Federal e, segundo os advogados, ele ficou em silêncio exatamente porque não teve acesso a todos os autos do processo. O ministro Alexandre de Moraes, mais uma vez, reforçou ontem também que as únicas partes que não tiveram acesso concedido tratam sobre a delação não homologada de Mauro Cid. Portanto, ele não vai dar acesso a essa parte ainda aos advogados. E aí a gente teve, depois disso, o advogado de Bolsonaro, Paulo Cunha Bueno, dizendo o seguinte, que o ex-presidente jamais pensou em golpe e que eles precisam de acesso à delação de Cid para montar a estratégia de defesa. Vamos ouvi-lo. Especialmente as declarações do tenente-coronel Mauro Cid e as mídias eletrônicas obtidas dos telefones celulares de terceiros e computadores impedem que a defesa tenha um mínimo conhecimento de por quais elementos o presidente é hoje convocado a esse depoimento. Não houve, de forma alguma, da parte da defesa, qualquer constrangimento na vinda do presidente a esse depoimento, como, aliás, ele sempre fez e continuará fazendo. Pois é, esse já é o 5º depoimento de Jair Bolsonaro depois que deixou a presidência da República. Como a gente falou, outras 22 pessoas foram intimadas, além de Bolsonaro, 13 prestaram depoimento aqui em Brasília e outros 10 fora do Distrito Federal, em estados como São Paulo, Rio de Janeiro e também no Paraná. Na lista desses depoentes, a gente tem aqui em Brasília os generais e ex-ministros Braga Neto, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira, além do almirante e ex-comandante da Marinha, Almir Garnier Santos. Também quem prestou depoimento foi o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Esse passou muito tempo ontem lá na sede da PF, além do ex-titular da Justiça, Anderson Torres. Segundo a Polícia Federal, essa interrogação ao mesmo tempo ocorreu exatamente para evitar que os investigados combinassem algum tipo de versão. Ah, mas eles não podem ter contato entre eles. Não, mas os advogados podem conversar, então esse é um ponto. Os depoimentos fazem parte daquela operação Tempus Veritatis, que foi deflagrada há mais ou menos 2 semanas, e segundo as investigações, Bolsonaro e aliados teriam organizado para tentar dar um golpe de Estado, impedindo a posse do presidente Lula. Bom, durante o depoimento de ontem, o ex-assessor do Palácio do Planalto, Felipe Martins, negou que tenha redigido, auxiliado na redação ou até mesmo entregue ao presidente Jair Bolsonaro à época uma minuta de decreto golpista. Isso após a derrota nas eleições. Na contramão de Bolsonaro, a gente teve o depoimento de Valdemar da Costa Neto ontem. Ele disse que fez questão de falar, os advogados dele também falaram isso, porque ele precisava esclarecer uma série de questões, principalmente diante de ter sido preso nessa operação. Não, obviamente, pelas questões investigadas, mas por terem achado uma arma, também uma pepita de ouro na casa dele. Ele negou que o ex-presidente tivesse falado com ele sobre um possível golpe de Estado, mas admitiu que sim, ouvia esse assunto dentro do governo, principalmente nas reuniões que acompanhava, e disse que não levava essa situação a sério em nenhum dos momentos. O ex-ministro Anderson Torres também respondeu aos questionamentos de forma serena, isso foi o que disse o advogado dele, e também disse o seguinte, que ele fez questão de esclarecer tudo o que sabia para continuar colaborando
com a Justiça. Anderson Torres foi o penúltimo a sair ali da sede da Polícia Federal. Passou bastante tempo também, mas esses depoimentos aí, os mais longos, foram terminar por volta das 6 horas da noite. Bom, obviamente o silêncio é uma prerrogativa, né, estabelecida por lei para quem está sendo investigado. Né? Quem é obrigado a provar alguma coisa é o acusador, não é quem está se defendendo. Então, Bolsonaro e os demais investigados que estiveram ontem na PF utilizaram uma prerrogativa legal e não há a menor questão em relação a isso, não há a menor dúvida em relação a esse ponto. Agora, o nosso trabalho é expor o homem público ao seu próprio pensamento, às suas próprias falas. Bolsonaro já defendeu tortura para quem utilizasse a prerrogativa de permanecer em silêncio durante uma CPI. É de se imaginar que a mesma lógica valha também para depoimentos à Polícia Federal. Naquela famosa entrevista que ele deu à Band, em que ele defendeu que 30 mil pessoas fossem mortas, em que ele opinou que o então presidente Fernando Henrique Cardoso deveria ser fuzilado, que a gente não ia chegar em lugar nenhum por meio do voto. Né? Naquela famosa entrevista, quando ele diz que é favorável à tortura, muitas vezes o áudio começa nesse trecho. Eu sou favorável à tortura, você sabe disso. O que pouca gente sabe é o contexto em que ele estava dizendo aquilo. Ele estava falando de um depoimento em uma CPI do Senado do então presidente do Banco Central, Chico Lopes, que foi indiciado pela Polícia Federal e negou-se a assinar o termo de compromisso como testemunha que o obriga a falar somente a verdade. Ele foi ao Senado e utilizou a prerrogativa de permanecer em silêncio. E foi nesse contexto que Bolsonaro deu essa declaração aqui. Tapa na mesa, querer até ir pra porrada, não é o caso. Dá porrada no Chico Lopes. Eu até sou favorável a CPI, no caso do Chico Lopes, tivesse pau de arara lá. Ele merecia isso, pau de arara. Funciona. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. E o povo é favorável a isso também. Você pega o irmão do Jabes Rabelo, 15 quilos de cocaína no lombo... Aí segue. Mais pra frente ele diz, dá porrada no Chico Lopes. Eu sou a favor que a CPI... o pau de arara, isso ele já falou. Aí ele segue depois. Cadê? Peraí que eu vou procurar aqui, porque ele fala mais sobre essa questão do silêncio. Ele diz que... Esse pessoal lá de cima chama de democracia. Você tem saudade do regime militar? Quem tem é o povo, não pelo regime em si. Se tinha mais dignidade naquela época. Hoje você vê colega de esquerda falar, nem no regime militar acontecia isso. No regime militar se roubava 10% na Embaixada da França. Hoje se rouba 90%. Depois ele fala assim, Chico Lopes é um imoral, um sem vergonha. Ele tinha que ir lá e contar a verdade. Por que o medo da verdade? Bom, isso é o que Bolsonaro já pensou. Aí alguém vai dizer, mas ele era jovem, ele tinha aí a idade que o Eduardo Bolsonaro tem hoje. Hoje ele pensa diferente. Pensa? No impeachment da Dilma Rousseff, ele dedicou seu voto a um torturador. O livro de cabeceira dele, e isso ele disse durante a presidência, é de um torturador. Brilhante Ustra. Ele tentou dar um golpe de Estado. Demonstrou várias vezes o completo desrespeito ao Estado Democrático de Direito. Defendeu que as eleições não acontecessem caso não fossem de acordo com as próprias regras. Tentou virar a mesa até o último segundo. Fugiu do país para não ter que entregar a faixa ao seu sucessor antes de terminar o seu mandato. Então ele mudou mesmo de pensamento? Bom, essa é a democracia defendida por Bolsonaro. Aquela em que alguém, ao se utilizar de uma prerrogativa legal como o de permanecer em silêncio e não produzir provas contra si próprio, deveria acabar em tortura. Essa é a democracia de Jair Bolsonaro, um pau de arara no Senado Federal. Felizmente, essa não é a nossa democracia. Na nossa democracia, indiciados, réus, suspeitos são tratados com o benefício do Estado Democrático de Direito, aquele que Bolsonaro quer negar às outras pessoas. Lembra do massacre no Presídio de Pedrinhas? Em que ele disse que aquilo era a melhor coisa que havia no Maranhão? É só não cometer crime, porra. É só não cometer crime. Felizmente, a nossa democracia não é a democracia de Jair Bolsonaro. E ele pode se beneficiar do direito à defesa, do qual
tem usufruído. Obrigada, JP, pelas informações. Diga. Valeu, pessoal. Valeu. Valeu, obrigada. Tá sem gravata, sexta-feira, ok. Dá um certo alívio. E Sheila, a gente estava comentando fora do ar sobre o acesso ou não dos advogados à delação premiada de Mauro Cid, que, como o João Pedro Melo trouxe, é a principal base da estratégia de defesa de todos eles, né? De todos esses convocados para depor a Polícia Federal, e a grande maioria não falou com base nisso. E ninguém tem acesso a essa delação, né? Nenhum desses acusados, nenhum desses investigados tem acesso.